Ok, gente, eu hoje vou reagir a um vídeo sobre Portugal, porque eu vi basicamente este vídeo e eu achei bastante interessante, que é como Portugal está rapidamente se tornando um dos países mais poderosos da Europa, dos 100 economias. Eu duvido que isto seja verdade, Portugal a tornar-se um dos países mais poderosos da Europa, duvido que isto seja verdade, mas vamos lá ver. O país europeu que detém um PIB de 230 bilhões de dólares, sendo popularmente conhecido pelos seus vinhos, pela sua rica história e cultura e por ter sido um grande império, levando à descoberta de diversas rotas marítimas e consolidando inúmeras colônias ao redor da Terra. No entanto, apesar de atualmente Portugal ser um coadjuvante no cenário europeu, possuindo uma das menores médias salariais do continente... Gente, Portugal é uma desgraça. Devemos ser dos países que recebem menos da Europa toda e que temos as coisas mais caras da Europa toda. É estúpido, gente, é muito estúpido. Mas vamos ver o que é que ele vai dizer. Eu nem consigo acreditar. Mas pronto, vamos ver. A economia portuguesa tem registrado um crescimento constante nos últimos anos, especialmente em 2022, quando cresceu 6,7%. O quê? Gente, isto não pode estar certo. Eu vou explicar o porquê. Ainda ontem à noite eu estava na casa do meu pai e eu vi uma notícia que é Portugal teve que ir buscar a maior parte do ano a eletricidade toda à Espanha e a pagar não sei quantos mil milhões de euros a Espanha num ano. Gente, eu não estou a brincar, deixa eu ver. Gente, isto foi literalmente o que eu vi ontem nas notícias com o meu pai. Vejam isto, vocês vão ficar parvos. De Espanha pode não vir bom vento, mas chega energia elétrica necessária ao funcionamento da economia portuguesa. Nós chegámos a estar a importar de Espanha mais de 50% do nosso consumo. Isto é absolutamente inconcebível. Mais do que inconcebível, é revoltante. O sistema elétrico português deixou de ser autossuficiente. A estatística oficial mostra que Portugal chegou a ter um saldo positivo em 2016 e 2018. Exportámos 172 e 141 milhões de euros. A tendência inverteu-se em 2019, passámos a importar eletricidade e tem vindo a agravar-se nos últimos anos. Em 2022 bateu o recorde. 1.659 milhões de importação líquida de eletricidade. Somos um país pobre. Gente, vem, Portugal foi buscar a Espanha 1000 e tal milhões em eletricidade só em 2022. Gente, Portugal está cheio de prejuízos em todo o lado. Eu não sei como é que... É o que eu digo, gente. Eu não sei como é que Portugal vai sobreviver no futuro, como é que vai evoluir. Porque, gente, todas as notícias que eu vejo de Portugal é que Portugal está todo na miséria. Eu só vejo notícias más e horríveis sobre Portugal. É milhões investidos em coisas que não é necessário. É Portugal sempre a perder dinheiro em tudo. E não é pouco dinheiro. 1000 e tal milhões só nisto. Imaginem o resto. Gente, Portugal não tem salvação. É a verdade. Eu não sei como é que ele diz que Portugal vai ser dos países mais poderosos da Europa, porque na minha opinião Portugal está cada vez a ficar pior e pior e pior. E gente, não é porque é o meu país eu estou a dizer mal, simplesmente eu estou a dizer a realidade. Porque eu vivo aqui em Portugal e eu vejo como é que as coisas são. E gente, está muito mal aqui em Portugal, gente. Está muito mal. Eu não sei como é que Portugal vai ter futuro sequer, mas pronto. Superando até mesmo a média de crescimento da União Europeia. Além disso, nos últimos anos, a nação tem atraído inúmeras empresas para o continente europeu, com o país sendo apelidado de Vale do Silício da Europa, além de imigrantes, mais notoriamente brasileiros, interessados na excelente qualidade de vida portuguesa, além de seu custo de vida abaixo da média da Europa. E nesse vídeo... Gente, o custo de vida é baixo em comparação com o resto da Europa, mas os salários são horríveis. Eu sinto que há muitos brasileiros que vão para Portugal a pensar que vai ser muito mais fácil e depois acaba por ser completamente diferente do que estão à espera, porque o salário em Portugal não é nada. As coisas são mais baratas, mas é nas coisas do dia a dia. Agora, coisas importantes como casas, carros, é dos lugares mais caros da Europa. Vocês sabem que para alugar aqui um quarto é 1000 euros, 1000 e tal euros. Um quarto, nem sequer é uma casa, é um quarto. E o ordenado mínimo aqui é 700 euros. Nem chega a 1000. Gente, vocês não têm mesmo noção como é que está Portugal.
Os brasileiros vão para Portugal a pensar uma coisa e depois é outra. Ok, eu vou continuar com o vídeo. Desculpem, gente, só me apetecia. Vamos entender como Portugal está rapidamente retomando seu protagonismo global, além dos seus planos ambiciosos para mudar completamente o seu patamar no cenário internacional. Mas antes de entendermos o plano português, precisamos falar sobre algo que está afetando a todos nós. Com a popularização do mundo digital, os nossos dados mais essenciais, como o endereço, número de telefone... Isto é um... Para entender como Portugal pretende retomar o seu protagonismo no mundo, é necessário voltarmos ao século XV, pois nessa época, por ser a nação europeia mais próxima do Atlântico geograficamente, além de possuir um território extremamente pequeno, os portugueses foram pioneiros na era das grandes navegações, com marinheiros como Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral ficarem famosos mundialmente por suas descobertas e longas expedições. Sim, mas isso é passado. Eu quero é o presente e o futuro. Passado é passado. Eu quero é que Portugal fique bem agora e no futuro. O passado já não me interessa. Desculpem, gente, eu estou a reclamar muito neste vídeo, desculpem, eu vou parar. E durante esse período, por manter o monopólio das rotas marítimas, o Império Português rapidamente se expandiu e ampliou a sua presença pela terra, começando pela costa ocidental da África, e posteriormente expandindo seu domínio sobre regiões do Oceano Índico, leste africano, Golfo Pérsico e principalmente o Brasil na América do Sul. Após consolidar o seu domínio sobre as terras brasileiras, Portugal se tornou naquele momento o maior império comercial ultramarino do planeta, sendo responsável por controlar por quase um século o riquíssimo comércio de especiarias entre a Europa e a Ásia. Contudo, as turbulências políticas e o atraso tecnológico, somado à concorrência e à ascensão de nações maiores e mais populosas como França, Holanda e a Inglaterra, acabaram sendo fortes demais para o Império Português, com o país sendo incapaz de defender efetivamente os seus territórios e as suas redes comerciais, com o Império iniciando um longo e gradual declínio ao longo do tempo. Tanto que no início do século XX, iniciou-se uma forte crise no Reino Português, principalmente pelo Ultimato Britânico de 1890, quando o Reino Unido lançou um ultimato a Portugal, exigindo a retirada militar dos territórios entre Angola e Moçambique, sob a ameaça do rompimento de relações entre as duas nações europeias, algo que gerou uma intensa revolta nacional, além da contestação da monarquia, intensificado com os altos gastos da família real e as mudanças sociais da época, com uma queda da monarquia em diversos países ao redor do mundo. E assim, a Revolução de 5 de outubro de 1910 levou ao fim da monarquia e ao início da Primeira República, marcada por uma intensa instabilidade política, social e econômica, levando a 9 presidentes em um período de apenas 16 anos, além da dificuldade em manter as suas colônias africanas e uma altíssima hiperinflação vivida na época, com impostos mais altos e déficits fiscais cada vez maiores. Mantém-se até hoje. Até hoje. Ok. Sendo assim, a Primeira República Portuguesa chegou ao fim em 1926 por meio de um golpe militar, abrindo espaço para que Antônio de Oliveira Salazar chegasse ao poder em 1932. E a princípio, o governo de Salazar ganhou notoriedade por conseguir estabilizar a inflação e as contas públicas, além de avanços significativos no setor industrial do país, mantendo uma característica corporativista e isolacionista, com algumas empresas privadas dominando os meios de produção, enquanto o Estado regulava preços e salários, além de precisar aprovar investimentos em fábricas e melhorias de equipamentos. Nos anos 60, com a industrialização tardia e a ampliação do comércio com outras nações mais ricas europeias, levaram a excelentes resultados econômicos, com o país crescendo em média 7% ao ano entre 1961 e 1973. É isto que eu não entendo. O país cresceu tanto e depois perde o progresso todo, porque depois basta vir um estúpido para o poder mandar em Portugal e manda o progresso todo abaixo como se não fosse nada. Não sei. Estou farto de Portugal, gente. Eu juro, Portugal está... cada vez Portugal irrita mais porque, não sei, parece que está a voltar atrás no tempo. As mentalidades, não sei, é muito estranho. Entretanto, durante
Durante o governo autoritário de Salazar, houve uma crescente pressão das comunidades internacionais pela independência das colônias africanas, algo que culminou na Revolução dos Cravos em 1974 e, consequentemente, a transição para a democracia, com as colônias africanas finalmente conquistando a sua independência e os socialistas chegando ao poder, lançando um intensivo programa de nacionalização de diversas empresas e uma reforma agrária. Posteriormente, Portugal entrou em diversas organizações importantes, como a Organização Mundial do Comércio e a Comunidade Econômica Europeia, que futuramente viria a se tornar a União Europeia, algo que ajudou Portugal a ter acesso a fundos de desenvolvimento da União Europeia para melhorar a sua infraestrutura, além de precisar fazer reformas estruturais e desregulações para reduzir o seu déficit fiscal e estabilizar a inflação, visando a qualificação para aderir a um bloco e adotar a mesma moeda de economias fortes como a Alemanha e França. Todavia, mesmo com a entrada para a União Europeia, o crescimento econômico de Portugal tem sido abaixo da média, crescendo apenas 0,9% entre 2000 e 2019, e sendo um dos países a chegar mais próximo da falência na crise de 2008. Com isso, surge a pergunta de como Portugal está retomando seu protagonismo nos dias. Cliquei sem querer na tecla. Com isso, surge a pergunta de como Portugal está retomando seu protagonismo nos dias de hoje. Eu digo já. Não está! Vamos lá ver o que é que ele vai dizer. Por acaso estou curioso para ver o que é que ele vai dizer. Primeiramente, é importante citar que a economia portuguesa é notória por constantes oscilações, passando por períodos de otimismo econômico e períodos de crise, visto que nas últimas 2 décadas, parte dessa recuperação pôde ser observada com mais clareza à medida que novas políticas almejaram maiores investimentos, com uma ampliação das suas exportações e principalmente do mercado de trabalho, visando sobretudo renovar a confiança das empresas e dos consumidores. Sim. Mas após a crise de 2008, o governo português se comprometeu com a austeridade fiscal, conseguindo reduzir a sua dívida pública de 131,5% para 114% desde 2016, além de uma queda no desemprego de 16% em 2013 para apenas 6,5% em 2022. E se excluirmos o ano de 2020, que naturalmente Portugal foi muito afetado dado a redução do turismo, que é um setor tão fundamental para a economia portuguesa, o país cresceu 3,5% em média ao ano desde 2015, motivado pelo aumento constante nas exportações e nos investimentos estrangeiros. Desde então, os portugueses têm experimentado um aumento constante na qualidade de vida, com as suas maiores cidades, como Porto e Lisboa, oferecendo segurança, uma bela arquitetura, culinária de alto padrão e um riquíssimo cenário cultural. Segurança? Pelo menos é o que parece. Parece que Lisboa cada vez está menos segura, mas estranho. Não estou muito a ir com as ideias deste vídeo, porque eu não sei se é bem verdade, mas pode ser verdade, e eu admito que posso estar errado, mas pelo que eu vejo, porque lá está, eu vivo aqui, muito estranho. Apesar do aumento do custo de vida nos últimos anos, Portugal ainda está entre os países que possuem um dos mais baixos custos de vida na Europa, com destaque para sua capital Lisboa, onde os preços de produtos e serviços são cerca de 48% mais baixos quando comparados a Londres. Mas Londres recebe tipo 10 vezes mais que Portugal. É isso que eles não mencionam neste vídeo. Porque Portugal tem as coisas muito mais baratas, mas não recebe nada para o preço das coisas. Londres, as coisas são mais caras, sim, mas eles recebem muito mais. E o preço dos automóveis são mais baratos do que aqui. É tudo muito melhor, mas pronto, eles não vão mencionar isso, não sei porquê. Diante dessa situação, com um cenário econômico estável e em ascensão, Portugal tem atraído cada vez mais pessoas todos os anos, totalizando 752 mil imigrantes em 2022, um número que só aumentou nos últimos 7 anos, vindo de diversas partes do planeta, especialmente do Brasil, uma vez que os brasileiros representam 31% da comunidade estrangeira vivendo em Portugal. E essa imigração é fundamental para equilibrar a baixa taxa de natalidade e o fato de 23% da população portuguesa estar acima dos 65 anos, a segunda maior taxa da Europa. Só a Itália é que está em primeiro. A Portugal é o segundo país da Europa com a média de idades ser a mais alta.
traz apenas da Itália. Os imigrantes também são cruciais para suprir a ausência de mão de obra devido ao alto número de jovens portugueses qualificados migrando para outros países da Europa com melhores oportunidades e salários, mas notoriamente para a Suíça e para Luxemburgo, com estimativas que há mais de 2,6 milhões de portugueses morando fora do país. Sim, é engraçado porque o meu avô morou no Luxemburgo durante uns 40 anos e tenho algumas pessoas da minha família que também foram para a Suíça e tudo. É engraçado. Muitos portugueses vão para a Suíça e Luxemburgo, isso é verdade. Que consiste em 26% da população de Portugal, sendo o 8º país do mundo com mais emigrados. Também é válido mencionar que Portugal tem se destacado pelo seu potencial em atrair empresas e negócios para a Europa, sendo chamado de Vale do Silício Europeu, pois o país consegue combinar uma série de fatores relacionados a uma boa infraestrutura, tecnologia e um clima ameno, atrelado principalmente a incentivos governamentais para empresas. Tecnologia? Portugal está tão atrás nos outros países. Eu literalmente quando vou para fora eu vejo que os outros países são muito mais à frente de Portugal a nível de tecnologia e tudo. E Portugal sempre ouvi dizer que nunca tem empresas cá porque ninguém quer investir cá em Portugal porque Portugal não tem muito futuro. Eu ouço sempre tudo ao contrário do que está aqui no vídeo. Mas se isto realmente está a acontecer, é bom sinal, mas eu duvido pelo que eu vejo aí. Em 2018, o governo português lançou um fundo de capital de risco de 200 milhões de euros, visando incentivar empresários estrangeiros a se estabelecerem no país, fornecendo incentivos fiscais e assistência financeira. Além disso, oferece benefícios fiscais destinados à permanência de residentes não habituais, cobrando apenas 20% sobre todos os impostos durante os 10 primeiros anos, e isentando o pagamento de impostos sobre rendimentos auferidos fora de Portugal, além de incluir vistos específicos para potenciais empreendedores. E dessa maneira, pessoas e empresas de todas as partes da Europa, e consequentemente do planeta, aproveitam as vantagens oferecidas pelo país para transferirem seu negócio para a região, com Portugal se tornando uma importante via de acesso para a União Europeia, com empresas como a britânica Revolut, que abriu recentemente um novo centro de operações de clientes no país. Além disso, gigantes como a Google, Mercedes e a Amazon também possuem escritórios em Portugal, criando assim um ambiente próspero e competitivo, extremamente rico em tecnologia e com um alto potencial de crescimento para os próximos anos. Outra questão importante é o ambicioso projeto de Portugal para a expansão da sua plataforma continental, com os portugueses encaminhando à ONU em 2009 uma proposta de ampliação da sua plataforma no continente, que, caso seja aprovada, tornaria Portugal um dos maiores países do planeta, pois dobraria a área sob controle de Portugal, saindo da atual plataforma continental do país de 1,7 milhão de quilômetros quadrados para uma área de 3,8 milhões de quilômetros quadrados. Isso seria muito bom, mas eu duvido que isso vai acontecer, mas seria mesmo muito bom. Eu por acaso gostava, porque lá está, Portugal é muito pequenino, pelo menos somos pequeninos em terra, convém sermos grandes no mar, porque senão vai ser difícil competir com os outros países, mas se isso acontecer vai ser muito bom, gente. E em relação aos outros tópicos, eu acho que sim, isso é bom, mas como vocês viram no início do vídeo, Portugal faz essas coisas, mas depois não é autossustentável, tem déficits de milhões e milhões, de milhares de milhões de euros em coisas que nem sequer devia acontecer. E Portugal perde muito dinheiro assim com essas coisas, eu não sei. O que tornaria sua área marítima 40 vezes maior do que o seu espaço terrestre. Sim. E esse projeto iria fazer Portugal ampliar o seu soft power no espaço atlântico. Sim. E possibilitaria a construção de novos estaleiros e portos capazes de receber grandes transportadores de cargas intercontinentais, permitindo a integração dessas redes de cargueiros com o resto da Europa. E assim, a sua zona econômica exclusiva ocuparia o cruzamento das principais rotas marítimas equatoriais e meridianas, algo que mudaria completamente o status de Portugal no mundo. Mas isso é se acontecer, eu duvido que isso vai acontecer porque lá está, os países todos vão votar contra, né? Ou vão tentar fazer de tudo para que Portugal não tenha isso, e Portugal, sabendo como é Portugal, não tem muito poder sobre essas coisas, não tem muita voz e vai deixar isso acontecer e pronto, vai ficar tudo na mesma. Estou a falar por experiência.
tanto no setor econômico, como também na política internacional do país, tendo em vista que atualmente a Zona Econômica Exclusiva dos Açores e a Zona Econômica da Madeira dão aos portugueses uma zona exclusiva que se configura como a quarta maior da União Europeia. Além do mais, os portugueses também estão de olho em possíveis minérios, pois se acredita que o espaço marítimo português detém grandes quantidades de depósitos minerais, principalmente da dorsal mesoatlântica, perto do arquipélago dos Açores, uma vez que a extensão da sua plataforma continental colocaria todos os recursos não vivos do fundo do oceano sob a jurisdição exclusiva de Portugal. A ideia é buscar uma entidade marítima moderna para o país, visando eventualmente elevar a parcela marítima de sua economia, desenvolvendo não apenas os setores tradicionais, como também novos setores de energias renováveis oceânicas, robótica e biotecnologia azul. Portanto, ao longo da história, os portugueses construíram uma nação capaz de projetar poder e influência por todo o planeta. E mesmo que no passado recente Portugal tenha perdido um pouco do seu protagonismo, mergulhando em um período de oscilação econômica, o país tem caminhado para retomar o seu protagonismo mundial e pode em um futuro próximo retomar o seu peso na geopolítica do planeta. Eu gostei do vídeo, gostei do otimismo dele, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso é um bocado mentira. Mas vamos lá ver o que é que vai acontecer. Eu acho que simplesmente Portugal não vai ser capaz de fazer essas coisas porque Portugal deixa-se muito ser atingido pelos outros países e não faz nada. Lá está. Não sei, eu gostava, mas é engraçado como tudo começou. Portugal começou pelo mar e pelo visto agora vai ser outra vez o mar que vai salvar Portugal. Se isso acontecer, o que é engraçado, ou seja, Portugal e mar estão sempre ligados. Mas pronto, gente, eu por acaso não concordo muito com o que ele disse neste vídeo, porque eu acho que Portugal não vai assim crescer de todo, porque Portugal está uma miséria autêntica. E se há uma coisa que a história mostra é que os portugueses não sabem governar Portugal. Fazem sempre decisões horríveis, preocupam-se com as coisas que não é necessário preocuparem. Por lá está, são interesses políticos que eles querem é saber do bem deles e não do povo. Portanto, não sei, vai ser bastante engraçado ver este vídeo que eu estou agora a meter no YouTube daqui a uns 10 anos, voltar a este vídeo e ver como é que está Portugal e ver se eu tinha razão ou não. Mas pelo que a história me diz e por esta notícia que eu mostrei ao início, Portugal não me parece estar aí no caminho de ter lucro, mas sim prejuízo. Mas vamos ver, espero estar errado. Gente, digam em baixo nos comentários o que é que vocês acharam. Muito obrigado por assistirem e vejo no próximo vídeo.